Boa tarde. Voltando aqui para o desenvolvimento do nosso projeto da criação de um site chamado Mercado Preso, concorrente do Mercado Livre, utilizando as linguagens HTML, CSS, JavaScript e PHP. Na última aula, nós fizemos a página inicial do nosso site. Foi feito em várias sessões e na última aula nós finalizamos aqui a parte inferior, que é o rodapé. Hoje nós vamos dar continuidade à criação de todo o designer do nosso site. E na aula nós vamos produzir hoje a página do cadastro. Então eu vou clicar aqui no cadastrar. Então nós vamos desenvolver essa área aqui do site, que é do cadastro, aonde o cliente do nosso site vai vir aqui dentro desse pequeno formulário, vai preencher o seu nome, qual é o e-mail dele, uma senha de acesso, escolher qual é o sexo dele e clicar no botão cadastrar. Quando ele clicar no botão cadastrar, automaticamente essas informações nós vamos jogar dentro de um banco de dados, para que a gente possa depois gerar para ele, aqui dentro do entrar, uma área específica para que ele possa comprar os seus produtos. Ok? Então nós vamos fazer hoje apenas essa parte visual, utilizando o HTML e o CSS. O que nós precisamos aqui, pessoal? Entender qual que vai ser a lógica. A lógica vai ser o seguinte: nós vamos criar uma divisão, essa divisão vai ser a primária. Dentro dessa divisão, ela vai colocar aqui dentro para nós outras duas divisões. Uma divisão para o formulário e uma divisão para a inserção da imagem. Essa imagem eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo, o link para vocês baixarem a mesma imagem. Mas você pode procurar uma outra imagem aí que você queira substituir. O importante é que você coloque essa imagem dentro da pasta IMG do nosso projeto. Então nós vamos ter uma div principal e vamos ter duas divs secundárias para poder gerar essa área de cadastro do meu site. O que nós vamos fazer também? Nós vamos manter essa área, que é a área da navegabilidade. Então nós não vamos apagar, nós vamos manter essa área e vamos manter também a área do rodapé, que é a área que está aqui na parte inferior. Então a gente só vai mudar esse conteúdo central, que é a parte do cadastro do cliente. Importante, como nós estamos utilizando HTML, CSS, JavaScript e o PHP, nós precisamos pegar o nosso computador e instalar um programa que vai simular para nós todo o funcionamento de um servidor. Eu vou clicar aqui embaixo, eu ensinei lá na primeira aula para vocês. Nós vamos utilizar esse aplicativo chamado AMP Server. Eu vou clicar nele, vou clicar aqui no botão sim, para que o Windows entenda que eu estou seguro do uso dessa ferramenta, pois ele vai alterar algumas informações dentro do nosso sistema operacional. Quando ele terminar de carregar o AMP Server, nós vamos vir aqui na barra de tarefas, nós temos essa seta onde que ele mostra os ícones ocultos. E aqui dentro dos ícones ocultos eu vou ver aqui o AMP Server, ó, ele ficou verde. Isso quer dizer que o meu computador ele já vai começar a responder como se ele fosse um servidor. Agora eu vou abrir o meu Visual Studio Code. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, que é o editor que nós estamos utilizando para gerar os nossos códigos. Vou clicar aqui no botão Abrir Pasta. Vou vir em disco local C2 vou procurar a pasta WAMP64, vou procurar a pasta www e dentro da pasta www eu tenho que pegar a pasta do nosso projeto, que é site_mp. Então eu vou dar um clique nessa subpasta, vou clicar no botão adicionar, ele já vai abrir aqui do lado direito para nós o projeto do nosso site, onde tem a pasta CSS, a pasta IMG, a pasta JavaScript e temos aqui o arquivo principal
que nós acabamos de construir na aula passada. Eu vou utilizar os códigos dessa página. Então, eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques rápidos no index. Ele vai abrir todo o código aqui para nós. E nós vamos começar a selecionar a partir daqui, ó, do main, que é o conteúdo central. Então, eu vou clicar aqui no main, vou começar a descer a barra de rolagem até eu encontrar o fechamento do main. Eu vou descer mais um pouquinho. Olha só, ele está aqui, ó, antes do rodapé, ó. Finalização do main aqui, ó. Então, eu selecionei todo esse código central do meu site, que foi produzido através do index. Vou dar um delete, ele vai apagar todo esse código. Eu vou vir aqui na guia arquivo, vou clicar na opção salvar como e vou chamar essa página de cadastro.php, porque essa página ele vai me dar informações que eu vou armazenar num banco de dados utilizando o PHP. Então, eu já salvei como PHP e agora eu vou começar a construção desses códigos. Como é um projeto bem grande, eu estou separando tudo por comentário. Então, está aqui, ó, início da construção do banner. Eu vou clicar aqui no meu comentário, vou apagar banner e vou colocar, deixa eu colocar com letras maiúsculas, formulário, cadastro. Pronto. Então, nós vamos começar a construção através daquela div maior, que é a que vai englobar todas. Então, eu tenho que digitar aqui, ó, div, vou colocar um ponto porque eu quero criar uma classe e vou colocar o nome dessa div de cadastro. Vou apertar a tecla Tab, isso, ele já me gerou a div maior. E dentro dela, como eu expliquei lá no início do curso, eu vou colocar duas divs secundárias. Então, eu vou colocar aqui, ó, div, ponto, e eu vou chamar ela de CAD. Ok? Então, ela vai criar uma outra divisão chamada CAD. Vou dar um Tab. Isto. Vou dar uns 2 Enters aqui. Eu já vou ter aqui o espaço da minha div secundária. Então, essa aqui é a div secundária. E essa aqui é a div primária, que é aquela maior de todas. E eu vou ter duas divs secundárias. Uma para colocar o formulário e a outra para colocar a imagem. Eu vou começar aqui pela do formulário, ok? Só que antes disso, eu vou acrescentar aqui, ó, uma identificação para essa div. Então, eu vou colocar aqui ID, vou colocar o mesmo nome, cadastro. Por quê? Lá na frente, eu vou ter que fazer algumas formatações individuais do meu formulário. Então, quando eu for trabalhar individualmente com cada tópico do meu formulário, eu vou fazer essa identificação através da ID, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é um título. Para esse título, eu vou usar o H1, que é uma ferramenta de título. Então, eu vou digitar aqui, ó, cadastro de clientes. Vou dar um Enter. Agora eu vou colocar a tag do formulário. Dentro da tag do formulário, eu vou apertar o Tab. A Action eu ainda não defini, que eu ainda vou criar lá no PHP uma página para isso, um arquivo para isso. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um método que eu vou chamar de post. E quando a gente estiver trabalhando somente com o PHP, aí eu vou dar mais detalhes do que é uma action, do que é um post, tá? Como esse método de envio. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é um input. Input é uma caixa onde o usuário vai fazer o preenchimento com uma determinada informação. Então, eu vou apertar o input. Ele coloca para mim que esse input, por padrão, é do tipo texto. Eu vou dar uma identificação para ele. Vou colocar aqui, ele vai se chamar nome. E essa identificação vai ser importante lá no PHP. Eu gosto muito de usar essa propriedade placeholder. Então, aqui dentro do placeholder, que é um texto que vai ficar dentro dessa caixa, onde ele vai inserir as informações, eu vou colocar aqui, ó, digite seu nome completo. Para que o usuário saiba, né, o que ele tem que colocar ali dentro daquela caixa. Vou colocar um BR, que é para pular uma linha, que é o break row.
Vou dar mais um Enter, para não ficar tão colado. Vou colocar um outro input. Vou colocar aqui que ele é do tipo e-mail. Quando eu coloco que ele é do tipo e-mail, pessoal, ele vai ter, o usuário, a obrigação de colocar uma arroba, tá? Para que o formulário consiga entender que ele realmente está digitando um e-mail. Ele pode até digitar o e-mail errado, porém ele tem que colocar a arroba, ok? Então eu vou criar aqui, ó, digite seu e-mail. No placeholder, vou colocar um BR, vou colocar mais um input. Esse input vai ser do tipo password. Quando eu coloco do tipo password, pessoal, ele vai criptografar a senha que o usuário digitar. Isso não vai ficar visível. Vou colocar uma identificação para ela, que é uma senha, que eu vou usar isso lá no PHP, e vou colocar aqui, placeholder, que é uma propriedade que vai digitar um texto dentro da caixinha, e vou colocar aqui, ó, digite uma senha segura. Vou colocar também o BR para pular uma linha. Vou colocar um outro input. Opa, digitar aqui, ó, input, vou apertar o tab, só que ela vai ser do tipo rádio. Quando eu coloco do tipo rádio, isso quer dizer o quê, pessoal? Que ele vai ter a opção de escolha das informações. Vou colocar uma identificação para ele, feminino. Vou colocar para ele um valor. Esse valor é o que ele vai armazenar dentro do PHP, feminino também. E eu tenho que colocar um name para ele. Esse name eu vou utilizar lá no PHP, sexo. E vou colocar aqui do lado, feminino, que é o que eu quero que apareça na hora do cadastro. Vou dar uns 2 enters. Vou colocar outro input. Também vai ser do tipo rádio, para ele ter a opção de escolha. A identificação vai ser masculino. Vou colocar um valor, esse valor é o que eu quero que ele armazene lá no meu banco de dados, então eu vou colocar masculino. Vou colocar o name, e esse name ele tem que ser igual, para que a pessoa só tenha a possibilidade de escolher ou é feminino ou é masculino. Vou colocar esse F maiúsculo aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, masculino. Ok? Vou colocar um BR para ter uma quebra. Tá? E lembre-se, eu sempre estou utilizando o tab. Então eu coloco o nome da tag e aperto o tab para ele poder autocompletar. Vou dar 2 enters. Vou colocar um outro input. Só que esse outro input vai ser do tipo button, que é um botão. Este botão, nós vamos fazer a identificação dele. Então eu vou colocar aqui uma ID e vou colocar B tracinho cadastro. A identificação. Vou colocar o valor, que é o texto que eu quero que apareça dentro dele. Então, eu vou colocar com todas as letras maiúsculas, cadastrar. Ok? Cadastrar. Pronto. Deixa eu colocar esse input aqui um pouco mais para frente. Isso, para manter uma hierarquia. Então, eu estou dizendo para o meu site, ó, coloco uma divisão chamada cadastro. Dentro dessa divisão, crio uma divisão secundária chamado CAD. Dentro dessa divisão vai ter um título chamado cadastro de clientes. Depois a gente colocou a montagem de um formulário, aonde nós vamos ter 3 caixas de preenchimento, aonde que ele vai ter que digitar o seu nome, o seu e-mail e a sua senha. Depois vai vir uma caixa de escolha, que é o rádio, aonde ele vai escolher qual é o sexo dele, se é feminino ou masculino. E por que eu estou fazendo isso no cadastro? Porque isso aqui pode me ajudar no futuro com propaganda. Então, se eu tiver numa promoção de um produto para o público feminino, eu posso mandar um e-mail marketing apenas para o público feminino. Se eu for fazer uma promoção de um produto
Para o público masculino, eu posso mandar um e-mail marketing apenas para o público masculino, ok? Vou pressionar o Ctrl S para poder salvar. E agora eu vou testar se todos os meus elementos estão corretos. Para testar, nós precisamos de um navegador. O navegador que eu estou utilizando é o Chrome. Então, eu vou dar um clique aqui no Chrome, ele vai abrir esse navegador. Dentro do Chrome, nós temos aqui a barra de endereço. Dentro dessa barra de endereço é onde que eu vou chamar a minha página. De que maneira? Digitando localhost barra site underline mp. Então eu estou dizendo para ele, olha, eu quero acessar um projeto que está dentro do meu computador, só que ele está usando a tecnologia de servidor, por isso da digitação da palavra localhost, e lá dentro eu tenho uma pasta do projeto, que é o site underline mp. Vou dar um Enter, ele vai carregar a minha página, ok? Vou clicar aqui no Home. Aqui, ó, vocês podem ver que ele não está carregando. Isso aqui pode ser uma falha do sistema do Chrome. O que nós podemos fazer? Fazer dessa maneira aqui, ó. Eu vou clicar aqui no menu, que é esses 3 pontinhos que estão aqui. Toda vez que isso acontecer no seu projeto, faça esse procedimento, ó. Vou clicar aqui, vou vir dentro da opção Histórico e vou vir dentro da opção Histórico. Aqui dentro da opção Histórico, eu vou clicar aqui do lado direito, ó, Remover dados de navegação. Vou deixar aqui todo o período e vou remover todos os dados. Agora eu vou fechar. Vou vir aqui no meu index. No meu index, lembra que eu tinha apagado? Vou dar um Ctrl Z para voltar com todos os meus códigos. E vou dar um Ctrl S. Isso. Vou voltar lá no meu navegador novamente. Ó. Voltar no meu navegador e vou fazer o mesmo procedimento. Localhost barra site underline mp. Pronto. Carregou meu site. Ó. Ok? Aqui. Agora eu vou clicar aqui no botão cadastrar. Quando eu clicar no botão cadastrar, ele já vai colocar aqui para nós, ó, o meu título, os inputs, digite seu nome completo, digite o seu e-mail, digite uma senha segura. Por favor, escolha qual é o seu sexo, feminino ou masculino, e um botão de ação, que é o cadastrar. Então, ele já colocou todos os meus elementos HTML, a qual o meu usuário vai poder visualizar. Vou voltar aqui para o meu Visual Studio. Pronto. Vou procurar aqui, ó, depois do fechamento do formulário, eu tenho o fechamento da div, que é essa div aqui chamado CAD. Vou clicar no final dela, vou dar uns 2 enters e vou digitar div e vou dar o mesmo nome para ela. Para que quando eu for formatar, automaticamente eu já vou fazer essa formatação uma única vez e aí eu vou ganhar tempo e agilidade no processo de construção. Vou apertar o Tab e aqui eu vou colocar o comando da imagem, que é o img. No img eu vou dizer para ele, ó, a imagem está dentro da pasta img, ela se chama cliente e ela está no formato PNG. Lembrando, eu vou colocar o link dessa imagem aí na descrição do vídeo. Aqui no Alt eu vou digitar mercado preso. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Vou lá no meu navegador, que é o Chrome, e vou pressionar o F5. Olha lá, ele já colocou a minha imagem. Ela está em alta qualidade, por isso do tamanho dela, mas depois a gente vai resolver esses problemas. Então eu já tenho aqui as 2 divs e com todos os elementos que eu preciso para fazer todo o designer desse site. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai para a parte da formatação. Fazer o posicionamento desses objetos corretamente, usar a mesma identidade visual, que são as cores do nosso site. Então eu vou voltar aqui no meu Visual Studio Code. Vou vir aqui, ó, na seta do CSS e vou dar 2 cliques rápidos aqui
dentro do meu arquivo chamado estilo. 2 cliques rápidos, ele vai me abrir aqui do lado direito todo o meu estilo. Ó, então ele parou aqui no rodapé. Vou clicar aqui no final da última chave, vou dar uns 2 enters. Eu sempre gosto, quando o projeto é muito grande, separar por comentários. Aqui dentro do CSS o comentário é barra, asterisco, asterisco, barra. E aqui dentro eu vou colocar o texto. Formatação da página de cadastro. Vou colocar uns tracinhos que eu gosto dessa viadagem. Pronto. E agora a primeira coisa que eu vou formatar é a div cadastro. Vou colocar com letras minúsculas, né? Cadastro. Vou abrir as chaves. Aqui dentro do cadastro eu vou fazer algumas alterações. Primeiro, eu gosto de trabalhar com o que a gente chama de flex box. Então, eu vou colocar de display flex, que é para ele pegar as duas divs internas e colocar uma do lado da outra. Vou colocar aqui o justify content, que ele vai fazer o alinhamento na horizontal. Então, eu vou colocar aqui o space between. Por que o space between? Porque ele vai pegar esses dois elementos, que são as divs que estão dentro do cadastro, e vai colocar elas uma do lado da outra, mas bem colado com as bordas. Vou alinhar esses itens na vertical, da maneira center. Então, vertical, vou fazer o alinhamento. Vou pegar todos os textos que eu tenho e elementos e vou centralizar. Vou colocar uma cor de fundo através do background color. E aqui nas cores eu ensinei lá na primeira aula a utilizar variáveis. E aí nós vamos usar a cor número 1, que é uma das variações do bege. Nós vamos trabalhar a margem desse documento. A margem eu quero 2% em cima e 2% na parte inferior. E nas laterais eu quero de forma automática. Eu quero essa div principal ocupando 90% de largura do meu navegador. E eu vou colocar um arredondamento nas arestas da minha div, porque ela vem com ângulo de 90 graus. Então eu vou dizer, ó, eu quero 10 pixels de arredondamento na aresta da esquerda superior, 10 pixels na aresta direita superior, 0 embaixo e 0 embaixo. Então essa é a formatação que eu quero da div principal. Vou pressionar o Ctrl S, vou voltar no meu navegador e vou pressionar o F5. Opa, ó, não foi. O que eu tenho que fazer? Vou verificar aqui no meu código, o código está certo, então eu vou fazer aquele processo lá. Vou vir aqui, vou fazer a limpeza do meu navegador. Então, vou clicar aqui na setinha, histórico, histórico, remover dados de navegação, remover dados, vou fechar tudo, vou abrir o navegador de novo, vou digitar aqui local host barra site underline mp. Vou clicar aqui no cadastrar e olha só, ela vai ocupar 90% da área do meu navegador, ó, então ela não cola aqui nas laterais, ela faz uma divisão perfeita, porque eu coloquei lá que eu queria a margem alto. E agora eu vou voltar aqui no meu Visual Studio Code. Agora eu vou formatar a div secundária, que é CAD. Vou dar um Enter. Aqui dentro da div secundária, só vou dizer que cada uma delas vai ocupar um espaço de 80% dentro daqueles 90% que foi definido anteriormente. Essas duas secundárias só vai ocupar 80%. Vou dar um Ctrl S, vou lá no meu navegador, prestem atenção nessa área aqui, vou apertar o F5, olha lá, ó, ele já deu uma descolada que estava muito próximo aqui da borda. Agora, ele vai usar 80% da área de 90% para essa div e mais 80%
para a imagem, porque a nossa imagem ainda está muito grande. Então, agora eu vou voltar aqui e vamos dar continuidade. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou formatar o título que está dentro da div secundária H1, dentro da div secundária CAD, e o elemento que eu quero mudar é o H1. Então, aqui dentro do H1, nós vamos mudar o tamanho da letra. Então, vou colocar aqui font size, eu vou colocar 1.6 REIN, para ele ficar um pouco maior do que 18, então ele vai ficar ali 18, 19, 20, 21, 22, entre 24 e 25 pixels o tamanho dessa letra. Vou colocar esse texto centralizado, vou colocar uma cor para esse texto. Toda vez que a gente vai trabalhando com cor, a gente está trabalhando com variáveis. Eu vou usar a cor 2, que é o azul. Vamos colocar um peso maior nessa fonte através do Font Ragget. Vou colocar aqui 700, que seria o negrito ou bold. E vou colocar um espaço na parte inferior, que é o margin bottom. E eu vou colocar de 2%. Vou pressionar o Ctrl S para salvar todos esses comandos. Vou voltar no meu navegador e preste atenção aqui, ó, no título, cadastro de clientes. Vou apertar o F5 e olha lá, já fez a formatação. Agora a gente vai formatar aqui, ó, esses 3 inputs aqui. Então agora a gente vai dar uma visualização melhor para essas 3 caixas de preenchimento. Então eu vou voltar aqui para o meu código. Aqui, pessoal, eu vou fazer um pouquinho diferente. Como eu quero formatar apenas 3 itens específicos, eu vou usar a hashtag dizendo que é uma ID. E aí eu vou colocar aqui cadastro, que foi a identificação que eu dei para a div CAD, que eu quero fazer algumas formatações independentes. Quem que eu quero formatar? O input. Só que eu quero formatar os inputs, e aí eu vou dizer para o CSS, ó, eu quero formatar do tipo text, vou colocar a vírgula, vou colocar um input novamente, vou colocar aqui type, que é o tipo, e-mail, e eu quero formatar também o input, vou abrir aqui os colchetes, vou dizer type, e eu quero formatar também o password. Então eu vou dizer aqui que eu quero essas 3 opções de input, eu quero da mesma maneira. Por quê? Eu ainda tenho um input rádio e ainda tenho um input do button, e eles eu quero com configurações diferentes. Então eu vou dizer que eu quero ele com uma largura de 400 pixels. Eu vou aumentar a largura dessa caixa. Vou colocar a altura dessas caixas de 50 pixels. Vou mudar a cor da letra de preenchimento dessas caixas. Então, como eu estou usando cor, eu vou colocar aqui a cor 2, que eu quero que apareça na cor azul, para manter a identidade visual. Eu quero que na hora que ele digite, eu quero que esse texto seja alinhado ao centro, center. Eu quero colocar uma borda em volta, arredondada. Essa borda vai ser de 10 pixels. Eu vou eu vou tirar uma borda cinza que fica ao lado, que é padrão, e eu vou dar uma distância na parte inferior de cada caixa de 1%. Então, essas aqui são as formatações de todos os inputs. Do input do tipo texto, do tipo e-mail e do tipo password. Vou dar um Ctrl S, salvou o meu código, vou voltar no navegador. Prestem atenção aqui, ó, nesses 3 inputs aqui. Vou apertar o F5. Olha lá, ó, já ficou com tamanho maior. E quando ele preencher aqui, ó, já fica na cor azul. Olha lá, ó. Agora eu vou formatar esse rádio aqui, ó. Próximo item que a gente vai formatar é o rádio. Então eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code. Vou clicar aqui no final e vou digitar hashtag cadastro, que eu vou fazer individual. Vou pegar o input, vou digitar aqui os colchetes,
Que tipo? Tipo rádio, que é o que eu quero formatar de forma individual. Aqui dentro do rádio, eu só quero colocar uma distância height na direita de 2%. Já vou explicar para vocês o que vai fazer esse margin right aqui, 2%. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador e se vocês olharem aqui, ó, esta bolinha que eu vou clicar para poder escolher, o texto está muito próximo. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma margem aqui, ó, de 2% à direita. Vou pressionar o F5, olha lá, ó, já não ficou tão colado. Só que a letra está preta. Eu não quero essa letra preta. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code. Vou vir aqui no meu cadastro. No meu cadastro, que é a div, eu vou colocar aqui, ó, color var e vou colocar aqui a cor 4, que é o branco. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, olha, o texto aqui está preto. Vou apertar o F5, olha lá, já ficou branco. Eu acho que fica mais interessante, porque o preto não faz parte da nossa identidade visual desse site. Vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code, vou clicar aqui no final, e agora eu vou formatar o botão. Então eu vou colocar aqui que está dentro de uma div chamado cadastro. O meu botão também é um input, então eu vou digitar aqui os colchetes. Qual é o tipo? Button. Vou fechar as aspas. Vou abrir aqui as chaves e aqui dentro eu vou começar a colocar as informações do nosso botão. Então eu vou colocar aqui, ó, primeiro, largura. Eu quero esse botão com 250 pixels. Vou colocar uma altura para ele. Essa altura também vai ser de 50 pixels para ele poder se destacar. Vou colocar um espaçamento interno dele de 1%, para que o texto cadastrar não fique muito próximo da borda, tem uma área de respiro. Vou mudar aqui o background color desse botão, vou colocar aqui o var e vou colocar a cor 2, que é o azul, tá? Que vai ser a cor principal desse botão. Vou mudar a cor da letra através do color. Também estou usando o var e vou colocar a cor 4, que é o branco. Vou tirar a borda que fica em volta, ele tem uma borda cinza e o cinza não faz parte da nossa identidade visual. Vou colocar uma distância interna na parte superior de 3% e vou colocar um arredondamento nas suas bordas de 10 pixels para manter o mesmo padrão. Então está aqui as configurações apenas do input do tipo button. Vou dar um Ctrl S para salvar esse código. Vou voltar no meu navegador e preste atenção aqui agora no botão, ó. Vou pressionar o F5, olha lá, ó. Então ele tem 250 de largura, ele tem 50 pixels de altura. O page de 1% é essa distância aqui, ó. E também tem essa distância na lateral. Então ele tem uma área de respiro. Vou voltar para o meu código. Lá no nosso código nós vamos colocar um efeito nesse botão para ele trocar de cor. Então eu vou clicar aqui, vou digitar cadastro, input. O que eu vou mudar aqui? O tipo continua sendo o button, só que agora eu vou colocar aqui, ó, hover. Hover é o pseudo-elemento. Quando eu passar o mouse por cima de um elemento, eu quero que aconteça algumas mudanças. Vou abrir aqui as chaves e eu vou mudar aqui a cor só. Vou colocar minúsculo, background, color. Vou usar aqui o var e vou usar a cor 3, que é uma das variações desse bege. Vou colocar esse comando aqui também, ó, cursor, pointer. Pronto. Então, toda vez que eu passar o mouse por cima, eu quero que ele troque a cor do botão, saia aquele azul e entre uma variação do bege. E eu quero que ele mude a forma do meu cursor para pointer. Vou dar um Ctrl S, voltar no navegador e vou pressionar o F5. Então, olha como que está o meu mouse.
Quando eu colocar essa seta do mouse sobre o meu botão cadastrar, ele tem que mudar a cor e ele também tem que mudar o formato do meu mouse. Olha lá, ó. Ó. E aí fica muito mais interessante, até mesmo para o usuário. Porque isso aqui nós chamamos de um botão de ação. Ó. E aí a gente coloca esse efeito bem simples, porém fica bem legal dentro do nosso site. Então essa área do formulário, nós já fizemos a formatação. Agora a gente vai fazer a formatação aqui da nossa imagem. Então eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code. Vou clicar aqui no final e vou colocar, ó, formata a div CAD o elemento IMG. E aí eu vou dizer que eu quero essa imagem com 100% de largura. Eu vou querer uma altura menor para essa imagem, então eu fiz uns testes aí e 82 foi o que ficou melhor. E eu quero aproximar essa imagem um pouquinho do meu elemento formulário. Então, eu vou colocar uma margem negativa para ele dar uma recuada. Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá no meu navegador e vou pressionar o F5. Olha lá, ó. Agora nós já temos uma visualização bem bacana. Por que eu coloquei aquele 82% de altura? Porque eu fui testando os valores para que o corpo da minha imagem ficasse aqui, ó, rente ao fim da minha divisão. Então eu fui colocando ela aqui para que ela pudesse aproximando. Então eu fui testando 83, 84, 85 e assim sucessivamente, até eu encontrar o 82, foi o que fez o encaixe perfeito aqui. Então se você pegar qualquer outra imagem que não for essa, aí você vai ter que vir aqui no código e aqui na altura você vai testando 81, 80, 79, testando até ficar rente aqui, ó. Aí, ó, todo o meu designer agora já está corretamente utilizando toda a identidade visual do nosso site, ok? Um formulário bem simples para que a gente não fique cadastrando um monte de informação, porque a gente ainda tem todo o trabalho do PHP. Então não deixe de comentar, deixa seu like, é só um clique a mais que você vai dar aí no YouTube. Dá um clique no compartilhar, manda essas informações para outras pessoas, para que todo mundo tenha acesso a essa aula gratuita, a aprender uma nova tecnologia, que é a criação de sites. Muito obrigado e até a próxima. Se cuidem aí, galera. Abraço!